Eu acho que poucos sabem aqui, mas o André, ele já fez parte do MasterChef. Fala, quem morreu? Quem morreu? Não, ninguém morreu, calma. E a gente tinha um objetivo muito claro, que era ser o maior distribuidor de hype video. Pô, e aí, mas o que aconteceu? A empresa foi vendida? Quem detém mais relacionamento ganha o jogo. De verdade, eu queria saber da onde surgiu a ideia disso daqui, ó. Do Hub, Nextra Hub. Né, cara? Você tem alguma estratégia para lidar com a inteligência artificial? Porque já não é nem mais uma coisa que vai acontecer, já é realidade. Olá pessoal, meu nome é André Barros e sejam bem-vindos ao NextraCast, Chefe da Tecnologia. Nesse podcast, a gente vai trazer algumas paixões que nos movem, entre elas tecnologia, negócios e uma pitadinha de gastronomia. A cada episódio, nós vamos convidar pessoas que fazem parte aqui do nosso ecossistema, parceiros, fornecedores, integradores, e eu vou estar sempre trazendo alguma receitinha para a gente fazer esse bate-papo de uma maneira mais gostosa. E não seria diferente, ou não seria mais justo nesse primeiro episódio trazer o Matheus Mazzari Pires, diretor comercial do Grupo Nextra, idealizador dessa empresa, e a gente vai fazer hoje um bate-papo com uma pitada aí de alegria para vocês. Matheus, Andrezinho, é isso aí, cara. Acho que é um programa que a gente estava planejando há muito tempo, né, de fazer. Estou feliz demais de começar esse projeto do Grupo Nextra, o NextraCast, junto com você. O André, para quem não conhece, além de membro da nossa equipe como BDM, ele é carinhosamente apelidado como André Wilbert, que o cara faz tudo. Ele vende câmera, ele canta, ele cozinha, ele é degustador de vinho. Então não poderia perder essa oportunidade e trazer esse host aqui, um cara que, além de entrevistar essas pessoas, ele vai também fazer um belo prato, cozinhar para elas. E o objetivo é isso, é falar sobre histórias inspiradoras, sobre tecnologia, sobre negócio e que contribua com o nosso objetivo principal, que é potencializar o sucesso dos nossos parceiros integradores. Legal. Bora lá, né, Andrezinho? Vamos nessa. A gente não pode começar de uma maneira diferente, né? Eu acho que uma taça de vinho justo, é bem para a ocasião. Justo. Eu vou preparar hoje, enquanto a gente bate um papo aqui, eu vou preparar uma receita que a gente gosta muito de fazer. É uma massa que a gente prepara em casa. Eu trouxe algumas coisas já prontas para a gente poder só desenvolver aqui a receita e degustar. Então vai ser um cannelloni hoje com um recheio de presunto parma, com queijo gouda e rúcula. Vai ser servido com um molho ao sugo, molho de tomate ao sugo e uma crosta de parmesão. Então, eu fiquei sabendo que hoje você ia cozinhar pra mim, eu nem tomei café, meu amigo. Hoje eu vim preparado. Se eu disser pra você que você fez bem, você acredita? Eu também não teria tomado, não. E André, acho que é legal a gente começar esse podcast você falando um pouco sobre a sua história. Eu acho que poucos sabem aqui, mas o André, ele já fez parte do MasterChef, de uma edição do MasterChef, né, André? Participei. Então, cara, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência. Foi uma coisa muito louca, porque a minha filha mais nova, ela tava com uma ideia de ser youtuber e ela tava praticando aqueles aplicativos de edição de vídeo de maneira autodidata, né? Ela queria aprender de nada e se desenvolver. Aí, uma das coisas que ela pediu pra vamos fazer um vídeo seu cozinhando, vamos mandar pro MasterChef. Tá maluco, isso aí não vai dar certo. Esquece aí, né? Esse negócio de televisão não existe. Saúde, mano. Saúde, meu amigo. E aí, resumidamente, tá? A gente fez o vídeo, ela editou de maneira brilhante, ficou bem bonitinha a edição dela. Que legal, cara. A gente entrou na internet, no site lá da transmissora e fizemos a inscrição, mandei o vídeo. E depois de uns 15 dias, passou, eu nem lembrava, eu tava na empresa, eu tinha uma empresa na época. Eu almoçava em casa, eu tô almoçando em casa, toca o telefone, um número desconhecido, falei, não vou atender, né, tô almoçando. Aí toca de novo o mesmo número. Alô, sabe aquele alô bem chato? Sim. A pessoa, olha, meu nome é fulana, tô falando aqui da Bandeirantes, você fez a inscrição pro MasterChef. Cara, meu garfo caiu. Pegadinha, né? Eu soltei da mão, eu falei, não acredito. Ah, não, pois não, tá.
legal. E a Naná tava se trocando, porque a gente ia sair, eu entrei no quarto. Ela, quem morreu? Quem morreu? Não, ninguém morreu, calma. Desesperada, meu Deus, é o Masterchef. Foi aquela gritaria. E aí acabou que eu fiz, acho que foram uns 5 ou 6 testes presenciais ali, entrevista com psicólogo, até chegar aquela prova lá de ter que pegar o avental e enfrentar, na época era a Paola, o Fogaça e o Jacan. Aí, caramba, bicho, deu certo. Que momento único. Quem tiver curiosidade aí, coloca aí André Barros, André Barros, Masterchef. Tem vídeo ali, é bem legal, cara. Uma experiência no mínimo engraçada, cara. Mas foi bom, foi bem divertido. E o André, que já conheço desde o meu início de trajetória no segmento, né? Quando a gente começou como Empório da Segurança ainda. O André era fornecedor nosso, né? De uma marca que chamava MB. Isso. Fala aí, André, pra gente como é que foi essa sua entrada no ramo de segurança eletrônica e brevemente aí também sobre isso. Eu tô no ramo desde 96, né, Matheus? Eu me lembro bem porque foi o ano que minha filha nasceu. E foi no ano que eu me casei e acabei entrando numa empresa que era uma importadora de componentes e conectores. Aí eu fui ingressando no mercado de segurança porque na época lá era antena parabólica, banda C, essas coisas. Depois, quando eu fui para a indústria de fios e cabos, aí sim, aí eu mergulhei no ramo de segurança eletrônica, visitando distribuidores aí por todo o Brasil, inclusive desde a época ali que eu já conhecia também, né, seus pais e tal. Sim. E aí, em 2008, eu tive a oportunidade, no ano em que a Intelbras entrou no ramo, eu tive a oportunidade de já abrir minha empresa de importação e comecei a importar CFTV da China de uma maneira pequena ainda, mas eram aquelas importações de minicâmeras, então eu trazia muita minicâmera de avião, montava aqui no Brasil. Eu, minha esposa e minhas filhas, que legal, as primeiras montando na mesa ali. E aí depois, essa empresa... Eu parei de operar, vendi essa empresa e tô no ramo aí fazendo consultoria comercial. Graças a Deus aqui na Nextra. Que bom, meu amigo. É um prazerzaço ter você com a gente aí nessa recíproco total. E agora a gente vai aí fazer uma receitinha para você enquanto a gente bate um papo. Matheus, eu vou montar algumas massinhas aqui para nós e trazer aí um pouquinho também da sua experiência, né? Um pouquinho de tudo que você já passou aqui nesse ramo, né, Matheus? Você é jovem, né? Mas grande empreendedor, muita visão de negócio, e trazer um bate-papo aí para quem está assistindo a gente, que é um bate-papo inspirador para quem também quer entender um pouco mais sobre empreendedorismo, acho que um pouquinho dos desafios que o mercado oferece, né? Para quem... Sim. Essa é a ideia, inclusive, dos próximos episódios, trazer um pouquinho da experiência de cada um como empresário, como empreendedor, para que sirva de inspiração aí para quem assistir a gente e também pensar em ingressar no empreendedorismo, né? Fala pra gente, para quem tá assistindo o podcast agora e não conhece a história da Nextra, explica pra gente aí um pouco dessa trajetória de 15 anos, o que vocês passaram, os principais desafios, enfim. Legal, Andrezão. Você sabe que a Nextra está fazendo 15 anos, né? Fez 15 anos em outubro agora. Nós viemos de uma realidade totalmente diferente da qual a gente vive hoje. Até então a gente nasceu como um Empório da Segurança e nasceu como uma distribuidora destinada a projetos de residências e pequenos comércios, né? Atender os instaladores que atendiam soluções desse perfil. Na época existiam 2 fabricantes que detinham, vamos falar, 50% de market share do mercado, a TecVoz e a Intelbras. E como a gente era pequeno, nos restavam marcas menores, né? A gente pediu por diversas vezes para uma TecVoz da vida para a gente deter a distribuição deles e muitas vezes fizeram pouco caso, ou seja, zero moral. Então nos restava ali a gente trabalhar com marcas com menor expressividade. Uma delas era a MB, que era uma marca muito boa ali que você trabalhava. Trabalhava também com Citrox, LuxVision, e a gente vendia bastante até na época. Só que, de certa forma, a gente ainda tinha uma limitação de venda, porque os maiores integradores e instaladores, eles queriam comprar ali uma TecVoz, uma Intelbras. Então, nos restava ali esperar por uma oportunidade. É óbvio, a gente se preparar, cada vez ir melhorando, mas a gente se preparar por uma oportunidade de poder crescer mais.
E eu gosto até de uma analogia que fazem sobre a sorte, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, André. Fala aí. Desde que você chegou aqui nesse prédio e estacionou o carro e subiu aqui nessa sala, nesse prédio, quantas câmeras de segurança você viu? Ali no acesso do perímetro, estacionamento, elevador, hall, sei lá, umas 12 câmeras. Eu tenho uma ideia, mas você não sabe exatamente quantas. Não sei quantas, exato. E se eu te dissesse que a cada câmera que você visse, você ganharia R$1.000? Ô, cara, dá pra eu voltar? Com certeza eu ia prestar mais atenção. Ia prestar mais atenção, Pode né? ter certeza disso. E acho que a sorte funciona da mesma forma. As oportunidades, elas estão passando por nós a todo tempo. E se a gente não tiver com o radar ligado e preparado para abraçar essas oportunidades, elas vão passar e a gente vai dizer que a gente não teve sorte na vida, né? Então a gente se preparou muito bem para essa oportunidade e foi quando a Hikvision entrou no Brasil. Quando a Hikvision entrou no Brasil, isso foi game changer pra gente. A Hikvision era uma marca até então pouco conhecida aqui, mas era já a maior do mundo, um produto muito bom, com preço muito bom. Então foi o que a gente precisava para a gente conseguir escalar nesse mercado. E a gente acabou investindo muito neles, né? A gente acabou se aproximando desse mercado de projetos que até então, como distribuidor regional, a gente nem conhecia, nem sabia o que era. E aí a gente começava a ouvir falar sobre câmeras de reconhecimento facial, câmeras de LPR, que era muito novidade na época. A gente começou a fazer vídeo sobre essas soluções. Então eu mesmo pegava essas câmeras debaixo do braço, chamava meu irmão ali, a gente ia pro quarto, ele pegava, gravava eu falando sobre a câmera de LPR. Eu assisti um monte desses vídeos. E é engraçado porque hoje muita gente faz isso. Acho que todo distribuidor produz conteúdo, faz vídeo, tem canal no YouTube, mas na época não. Então a gente fez isso muito rápido e a gente se posicionou muito bem nesse mercado. A gente começou a ser reconhecido nacionalmente como um distribuidor especialista em Hikvision na época, que era de quem a gente falava mais. Sim. Então isso nos trouxe bastante autoridade como distribuidor perante o mercado, trouxe reciprocidade com o fabricante, que também nos via como um distribuidor relevante, e isso começou a drivar o caminho do Empório da Segurança na época. E a gente tinha um objetivo muito claro, que era ser o maior distribuidor de Hikvision. Eu via que a gente precisava ocupar esse espaço, que até então não tinha nenhum player falando assim, não, eu sou o maior de Hikvision. Talvez existia um ou outro ali, mas ninguém se posicionava nisso. Eu falei, não, eu preciso ser o maior distribuidor para a gente ocupar esse nicho, ter uma relevância no ecossistema para aí sim trazer outras marcas, que é o que a gente fez hoje, né? Ao contrário de outros fabricantes que naquela época já eram bem posicionados. A gente já sabia quem era o maior de um, quem era o maior de outro, né? E a Hikvision chegava batendo na porta para entrar no mercado que tinha um domínio gigantesco de duas marcas nacionais. Exatamente. Uma empresa chinesa que veio aqui para se consolidar. Exato. E em 2022, 2023, a gente já conseguiu esse título num evento nacional de distribuidores da Hikvision, então foi bem bacana. E a partir daí a gente só foi crescendo o nosso número e se consolidando nesse nível de distribuição, nessa liderança de distribuição. E depois, né, foram longas histórias ali também de sucesso, fomos trazendo novas marcas, novas BUs, vieram os hubs, enfim, tem bastante história aí para contar para o pessoal. Que legal, Matheus. E me fala uma coisa, Matheus, dentro desse cenário ali que até então não era digamos assim, o mais favorável, vocês acreditaram numa marca que estava chegando no Brasil. A gente já ouvia falar de Hikvision, até porque outras marcas aqui do mercado faziam OEM com Hikvision, mas até então Hikvision não era um fabricante colocado dentro do mercado como marca, né? Sim. Então, diante de toda essa dificuldade, o que fez o Grupo Nextra crescer tanto e se destacar tanto de lá para cá? Andrezão, é óbvio que é difícil falar de um fator, né? A gente está falando de 15 anos de história. Não é um ano, não são 2 anos, não são 3 anos. Eu gosto muito de uma frase que o Bruno Nardon, do G4, ele fala, que empreendedorismo não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então não adianta nada a gente ter uma explosão de energia, de resultado em um ano, mas não ter uma constância, não ter uma visão de longo prazo. Então, óbvio que durante esses 15 anos a gente sempre teve uma visão de longo prazo e com uma estratégia muito robusta. Mas o que eu acredito que mais contribuiu
para nós chegarmos onde a gente chegou hoje, são de fato as pessoas que trabalham com a gente. A gente tem um time jovem, um time extremamente comprometido. A grande parte dele começou logo no início, caras que estão com a gente há 15 anos, há 13 anos, há 10 anos, tem muita gente. Então, de fato, a gente foi construindo ali até uma amizade, uma família e pessoas que já conhecem os valores do Empório da Segurança, agora o Grupo Nextra, há muito tempo. E quando você tem isso, um time que compactua dessa cultura muito forte, as pessoas que vão entrando vão se assemelhando ali, né, e a cultura vai expandindo em todo mundo que vai entrando. Então a gente conseguiu criar uma cultura muito forte e, sem sombra de dúvidas, as pessoas que fazem parte desse time foi o que fez a grande diferença. E, cara, você tá dentro de casa, você mais do que ninguém sabe isso aí, né? É gostoso trabalhar, né? Um clima de colaboração ali entre o pessoal. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto de pessoas e conheço a tua família há mais de 20 anos, então eu sou muito suspeito para falar disso. E você comentou aí, né, Matheus, sobre o Empório da Segurança, Nextra e tal. Eu acompanhei eu estava dentro da companhia já, eu acompanhei essa mudança de nome, de estratégia. Alguns clientes me questionavam, pô, e aí, mas o que aconteceu? A empresa foi vendida, né? Sim. Porque é comum no mercado que uma empresa começa a se destacar, vem um grande compra, não sei o que. Não, gente, não tem nada a ver. É uma estratégia da empresa e tal. Mas de onde surgiu ou por que surgiu a mudança do nome de Empório de Segurança para Grupo Nextra? Boa pergunta. Empório da Segurança, né, como eu falei anteriormente, ele veio numa realidade que não é a que a gente vive hoje. O nome Empório, ele remete ao quê? A um lugar pequeno, aconchegante, acolhedor. E segurança, né, ele nicha em cima de segurança. Na época que a gente fez essa transição, a gente já vendia projetos de milhões, já atendia os maiores integradores do Brasil, a gente já vendia LED, então já não era mais segurança também. Então o nome já me incomodava bastante. Eu já pensava muito em mudar, mas eu ficava com receio. Porque Empório da Segurança, querendo ou não, a gente construiu uma marca muito forte, uma marca com reconhecimento nacionalmente. Então eu odiei muito essa decisão. Até que um dia o Marcos foi visitar um cliente grande, parceiro nosso, e aí esse cliente virou e falou pra ele, bicho, e esse nome aí, quando que vocês vão mudar? Aí quando o Marcos voltou me falando, eu falei, cara, é agora, acho que era o que a gente precisava. Exato, era o empurrãozinho que precisava. E aí a gente contratou uma agência de naming, e a gente fez todo o processo de criação do nome, e a gente chegou ao Grupo Nextra, né? Nextra é um acrônimo de 2 palavras. Next, que é próximo em inglês, que remete a futuro, inovação, tendência, e Extra de extraordinário. Então juntou essas 2 palavras, ficou um nome muito bacana, a gente até fez uma votação com alguns parceiros que a gente conhecia de mercado, entre os nomes escolhidos, e ficou Grupo Nextra, assim, surpreendentemente, teve uma aceitação muito boa, muito melhor do que eu imaginava, e não me arrependo nada. O nome pegou muito no mercado. Deu certo. Deu certo, cara, ainda bem. A ideia se concluiu com sucesso. Com sucesso. Agora, falando em sucesso, Matheus, de verdade, eu queria saber da onde surgiu a ideia disso daqui, ó. Do Hub, Nextra Hub. Né, que isso se tornou uma BU, né, da empresa. Se tornou uma vertical de negócio. Uma identidade muito forte. É uma ideia absurdamente incrível. Obrigado por isso. Legal. Me fala da onde surgiu isso, como que surgiu essa ideia? Cara, isso surgiu justamente dessa nossa mentalidade de pensar em como que a gente pode agregar mais valor para o mercado, e trazer mais valor para o nosso ecossistema. Da nossa cultura de inovação. Quando a gente fala de inovação, existem 2 tipos de inovação. Uma inovação incremental, onde a gente melhora algum processo, algum serviço, algum produto já existente. A gente não vai inventar a roda aqui, mas a gente traz, assim como eu trouxe a BU de LED, trouxe BU de acabamento estruturado e muitas outras que estão por vir no ano que vem. Agora, quando a gente fala de uma inovação disruptiva, aí já é diferente, é mais trabalhoso, porque aí a gente inventa algo novo. A gente muda a regra do jogo. E é algo que a gente quis fazer com o Nextra Hub, de mudar um pouco o papel do distribuidor. Até então, o papel do distribuidor ele é muito focado em venda de produto. Talvez tenha distribuidores mais especialistas, onde participam mais de projeto, mas se limita aí. E nessa proposta do Hub, o distribuidor ele passa a ter um papel mais de conexão, de gerar negócios.
de trazer para o ecossistema também, institucionalmente, um trabalho junto do cliente final, conectando ele junto com o integrador. E a gente se baseou muito nisso, no conceito de plataformas de negócio. Quando a gente fala de plataformas de negócio, plataformas como uma Uber, Spotify, um Airbnb. O conceito de uma plataforma de negócio é uma empresa que viabiliza interações entre produtores e consumidores externos. Então, quando a gente fala de uma Uber, por exemplo, o produtor seria o motorista, que é um produtor de serviço, a Uber seria a plataforma que conecta os dois agentes e o consumidor externo seria o passageiro que está consumindo esse serviço. Certo. No nosso caso aqui no Grupo Nextra, nós da Nextra somos a plataforma de negócio, os integradores são produtores de serviço, os fabricantes, produtores de hardwares e softwares, e o consumidor externo é o consumidor final, seja privado ou seja público. E aqui com uma pequena diferença, quando a gente fala de plataforma de negócio, isso remete muito às plataformas digitais da atualidade, né? Porque é no digital onde a gente consegue mais escala e consegue atingir o máximo número de pessoas. Agora, no nosso caso, é diferente, né? Quando a gente fala de projeto, não é quanto mais pessoas eu atingir, mais sucesso eu vou ter. E sim a qualidade dessas pessoas, a qualidade dessas interações. O nosso mercado tem uma palavra-chave que muda o jogo, que é relacionamento. Exato. Quem detém mais relacionamento ganha o jogo. Exatamente. Então a gente se denomina uma plataforma relacional e por isso que a gente criou um ambiente físico, que é um ambiente para criar relacionamento, gerar negócios através de relacionamento e se conectar com todo mundo. Você acha que a gente vai criar relacionamento cozinhando com os clientes? Então, sim ou fazendo não? comida boa, se a fica comida fácil, for né? boa, né? Mas, Matheus, ainda sobre a ideia do Hub, cara, tem uma coisa que me chamou a atenção quando surgiu a ideia, eu achei incrível desde o princípio, mas eu fiz algumas reflexões. Por exemplo, a matriz da empresa e a fundação da empresa é aqui em São Paulo, né? Em Campinas. Nós estamos a 1h30 de uma das maiores metrópoles do mundo. Sim. E aí o Matheus, com as suas ideias incríveis, vai e abre um hub em Brasília. Pois é. Cara, me explica isso. Então, Andrezinho, eu acho que assim, na vida de toda empresa, empreendedor, existem algumas janelas de oportunidade que você pode aproveitar naquele momento e se você não aproveitar, alguém vai ocupar aquele espaço, alguém vai ocupar aquele nicho. E na época a gente fez um estudo e existia um gap ali na região de um distribuidor especialista em projetos nas marcas que a gente trabalhava. Certo. E eu já vinha desenhando esse conceito antes, né? A ideia antes era, sim, criar em São Paulo. Mas aí a gente uniu o útil com o agradável, né? Existia esse gap ali em Brasília, eu quis fazer esse teste lá. E Brasília é onde a gente tem concentração de projetos a nível federal, né? Governo a nível federal. Que vem aquelas porradas, né? Aquelas pancadas. São projetos bem grandes. São os maiores, né? São os projetos maiores. E a gente já tinha uma vivência muito boa de projetos privados aqui em São Paulo e nas outras regiões que a gente atuava. E em governo muito pouco. Então, o bacana é que Brasília não só nos deu essa identidade hub, nos deu ali um pertencimento da região, como também nos ensinou muito em relação ao projeto de governo. Hoje a gente pode dizer que o Grupo Nextra é um distribuidor especialista tanto em projetos públicos como em privados. E é difícil você ver um distribuidor hoje especialista em projetos públicos, cara que sabe mesmo ali trabalhar, que sabe ler edital, que sabe apoiar o integrador durante todo o ciclo. E Matheus, com relação ao que a gente está vivendo hoje, né? No mundo de hoje, para todo mundo, não só quem está acompanhando o podcast, quem é do ramo de tecnologia, mas na vida das pessoas, em todos os segmentos, na saúde, na culinária, na tecnologia, aqui no nosso ramo, a presença da inteligência artificial, né? Na sua opinião, como que isso vai impactar dentro do nosso mercado? Vai ser positivo? Vai ser negativo? Você tem alguma estratégia para lidar com a inteligência artificial? Porque já não é nem mais uma coisa que vai acontecer, já é realidade. É realidade, né? Exatamente. O que você me fala sobre existem vários, quando a gente fala de inteligência artificial, realmente é algo que está mudando o mundo, né? Mudando as relações pessoais, mudando todos os negócios. Então, de fato, a gente tem que estar muito próximo e vendo tudo que está acontecendo.
Acredito que existem vários aspectos que irão mudar no nosso segmento. Posso comentar algum deles. Acho que na questão de tecnologia, por exemplo, há muito tempo, vamos falar dos próprios fabricantes de câmeras, eles já se posicionam com analíticos de imagem por inteligência artificial. Há muito tempo a câmera já não é uma câmera mais ali que fica gravando a imagem e depois você puxa. Os fabricantes já se posicionam no sentido de conseguir utilizar a câmera como um detector de uma situação, de um cenário, de um comportamento. A grande diferença aqui, André, é na complexidade dos analíticos gerados. Até então, a gente tem coisas simples, né? Detecção de alguns objetos, cruzamento de linha, placas, LPR. Agora, com o nível de processamento que a gente tem hoje de inteligência artificial, isso vai se expandir para comportamentos muito mais complexos. E fazer com que o sistema de vídeo monitoramento entre em nichos como indústria, como hospitais, educação e muitos outros, na eficiência operacional do negócio, identificando todos esses comportamentos, cenários, situações, mas de uma forma meio que sem limites. Conseguindo identificar qualquer coisa ali, desde que a câmera consiga captar essa imagem. Então isso eu acho que vai expandir bastante o nosso leque de oportunidades no mercado. Nós temos também, em relação, por exemplo, a softwares, né, de mercado, vamos falar software de controle de acesso, ou softwares IVMS, enfim. Hoje a gente já existe softwares como Lovable e outras plataformas que nós conseguimos construir do zero um software através de um prompt escrito, né, em questão de minutos. Sim. Zero custo praticamente. O que será que a gente não vai conseguir fazer daqui 2, 3 anos? Até então são softwares com uma certa limitação, não são softwares muito complexos. Mas será que daqui 2 anos eu não vou conseguir pegar o software do meu concorrente, escanear ele em questão das funcionalidades e pedir para a inteligência artificial criar um software igualzinho e melhor, reescrevendo todo esse código? Ela não pode nem ser processado por plágio, por exemplo. Exato, né? Assim, talvez um software que a pessoa gastou ali, a empresa gastou 2 milhões para desenvolver, eu vou desenvolver em questão de minutos, sem gastar nada. Então, isso eu acho um pouco que a gente tem que estar atento no mercado, porque vai balançar bastante, vai diminuir bastante a barreira de entrada para desenvolvimento de novos softwares. A gente tem questão de agentes autônomos, né? Que eu acho que toda empresa, no curto, médio prazo, vai ter que investir para economizar na questão operacional da empresa para ficar competitivo no mercado. Sim. Tem a questão de vendedor, muita gente fala que vendedor vai deixar de existir. Eu acredito que algum tipo de vendedor sim, vendedores que fazem vendas mais transacionais, que hoje de fato, se você pegar a inteligência artificial, ela já consegue se comportar como um humano ali, você nem consegue saber se é uma pessoa ou não. Sim. Mas eu acredito, conforme eu falei, no nosso mercado, como é um mercado de relacionamento, um mercado onde o relacionamento é muito importante, e são vendas consultivas, eu acho que pelo contrário, o vendedor consultivo ele vai ganhar mais força, ele vai ganhar mais espaço. E tem uma coisa que a inteligência artificial, pelo menos hoje, não consegue fazer, que é criar empatia humana, que é criar conexão emocional com uma outra pessoa. Isso é uma necessidade básica humana, todo mundo precisa. E a inteligência artificial, pelo menos hoje, não consegue fazer. Não vai fazer. Exato. Você sabe que em um dos eventos que eu estava participando com um cliente aqui no Hub, você me falou isso agora, me chamou a atenção, cara, porque é exatamente isso. Acabou o evento aqui e eu não vou citar nome, não vem ao caso, mas a pessoa, eu tava de doma ainda, né, terminando aqui, finalizando, a pessoa me deu um abraço, falou, cara, obrigado pelo carinho. Que legal, que bacana. Obrigado pelo carinho. Porque a gente, né, recebeu, isso, faz um drink, né, serve uma coisa. E nessa trajetória a gente faz muito amigo, né, bicho? A gente passa a maior parte do tempo nosso trabalhando. Se não for algo prazeroso, algo que você também produza pessoalmente, que cria amizades, não vale a pena, né? Então, eu faço amizade fácil. Não, você quase não faz, você não gosta, né? Você não gosta, não. Aí você acha que um computador vai me substituir? Rapaz. Eu meto a faca nele. Não vai. Ô Matheus, a dinâmica desse mercado para o empreendedorismo, né, ela é absurda. Né? A gente vê muitos acertando, muitos errando.
E eu queria saber, assim, na sua opinião, qual que é a diferença entre a empresa que cresce e a empresa que desaparece? Tá aí uma pergunta bem importante, viu, André? André, vamos fazer aqui até uma reflexão, cara. Se você pegar... Quando você começou a sua distribuidora? Faz quanto tempo? Foi em 2008, praticamente, 2008. Que eu comecei a MB. Quase 20 anos ali, né? Um pouco menos. Mais ou menos isso. Cara, se você fosse fazer um planejamento estratégico da sua empresa, naquela época, se você olhasse para frente, você conseguia ter uma visão clara do que ia acontecer ali, pelo menos num prazo de 2 anos ali. Sim. Óbvio, né? Não poderia acontecer exatamente da forma que você está pensando. Mas não existiriam grandes mudanças disruptivas, inovações disruptivas que mudariam a regra do jogo. Exato. Então você conseguiria fazer um planejamento estratégico com previsibilidade e assim você não precisaria ter tantas opções, você poderia focar naquilo que você faz bem e levar isso durante um tempo. No mundo que a gente vive hoje, cara, nunca houve uma mudança tão grande, tão rápida, né? Uma velocidade tão grande de mudança igual a gente vê no mercado hoje. Eu acho que assim, esse movimento começou com a internet, que teve um boom e começou a mudar também, foi algo super disruptivo. E o momento que a gente está vivendo hoje com a IA, e daqui a pouco computação quântica, a velocidade está indo num nível surreal. E a estratégia das empresas infinitas, né, as empresas que vão sobreviver a todas essas eras, são empresas que, além de focar no seu core business, naquilo que eles já fazem bem e procurar sempre melhorar aquilo, eles também procuram outras iniciativas que sempre vão de encontro com o seu propósito. Então, assim, qual é o meu ecossistema? Meu ecossistema aqui é meu ecossistema de segurança. Qual é o meu propósito? Meu propósito é potencializar o sucesso dos meus parceiros integradores. Qual que é o meu core business? Meu core business é distribuição, segurança eletrônica. Tá, que eu posso fazer aqui de iniciativa aqui para não depender só desse negócio? Porque se esse negócio mudar a regra do jogo no futuro, eu tô testando algumas outras possibilidades aqui. Que já tô me mexendo. Nem todas vão dar certo, mas, cara, de 5 iniciativas minhas, sei lá, 2 vão dar certo, 1 vai dar certo. Então, acho que é um pouco disso, André. O empreendedor de hoje saber que a cultura de inovação não é uma opção, cara. Ele precisa ter uma metodologia de inovação. E isso não significa ele sair investindo e fazendo projeto de tudo. Existe, óbvio, uma metodologia para isso, onde você faz investigação mediante uma tese, você faz experimentação, e a partir do momento que esse experimento deu certo, aí sim vira projeto. E você cria uma BU e toca isso para frente. Ou seja, aquele empreendedor que tá ali, a moda antiga, sentado, sem estar antenado, observando o movimento do que está acontecendo fora, tá... Cara, é perigoso, né? É perigoso. Perdido. Óbvio que, assim, é importante, eu também sou contra aquele cara que fica atirando para todo lado sem se posicionar num nicho. Então, eu acho importante, vamos falar dos integradores aqui do nosso ecossistema, eles se especializarem no nicho. Minha especialização é condomínios. Minha especialização é centro logístico, é rodovias. Eu acho super bacana isso. Mas dentro desse ecossistema, deve ter outras coisas que você pode criar, outras dores que você pode resolver, algum problema que você pode resolver desse nicho que você tá. Então, acho que é sobre isso, Andrezão. Porque no caso dos integradores, por exemplo, eles têm diversas possibilidades de negócios para fazer. Sim. Mas se ele não focar em uma, se ele não for bom em nada, como é que ele vai caminhar? Exato. Ele pode ver diversas oportunidades, mas ele tem que estar especializado em uma, Sim. Depois vai para outra, depois vai para outra. E assim ele vai montando as verticais dentro da operação dele. Porque imagina para integrador, nós como distribuidores de tecnologia, de projetos, legal, mas para o integrador se atualizar e estar atento a tudo isso e se especializar, se o cara não tiver ali uma rédea curta ali para empreender, ele se complica, né? É isso. E essa comida aí, André? Vai sair, cara? Como Mateus, é que tá? O cheirinho tá bom, hein? Já estamos no esquema aqui. Agora é só a gente começar a montar aqui, botar no forno e vamos degustar, né? Você falou que nem tomou café. Então. Tô com fome, rapaz. Acho que tá na hora, né? O papo tá bom, mas a barriga tá roncando. Vamos montar? Vamos montar? Bora.
Chegou a hora, hein? Matheusão, tá preparado? A expectativa Eu tá alta. tô torcendo para que tenha saído tudo bem. Eu acho que pela cara que tá aqui o nosso canelone. Já deu bom. O negócio ficou bom, hein? Tá cheiroso. No meu momento jacan agora aqui. Molho não pode faltar, né? Dizem os italianos mais antigos que macarrão sem queijo é que nem namoro sem beijo, então não pode faltar queijo. Boa. Aqui, ó, tanto é que tem um parmesão raladinho na hora e uma crosta de parmesão que eu fiz aqui um pouquinho antes da gente chegar. Agora nós vamos finalizar aqui com um manjericãozinho. Ai, perfume bom. Que isso, Andrezinho. Ó. Cara, vê aí, como é que tá isso daí? Não sei por onde começo. Caramba. Coisa linda. Vamos lá, cara. Vamos ver. Ó, tá bonito, hein? Não precisa falar de boca cheia, não. Tenha calma, que eu tô curioso. Caramba. Tá recheado? Diferenciado. Obrigado, que da hora, cara. Obrigado, irmão. Muito bom, cara. Oh, que alegria. E a crostinha? Dá uma mordidinha nela. Vê se vai dar um crocante aí na sua vida. Ó. Adorei isso. Maravilhoso. Que bom que você gostou. É isso aí. Pessoal, obrigado. Esse é o espírito, chefe da tecnologia. Provar que no fim das contas, o que conecta tudo, seja um bom prato, seja uma boa venda ou uma boa parceria, é o cuidado nos detalhes. E que esse e os próximos episódios mostrem que por trás de toda grande empresa tem uma grande história e um bom prato também. Então, se você gostou desse bate-papo, nos siga nas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram e bora com a gente para a próxima. Porque aqui o ingrediente secreto é a conexão. Saúde, Matheus. Saúde, Andrezão. Valeu. Valeu, parceiro.